Fala Fiel, boa, boa. Final de jogo, Belo Clube 0, Corinthians 1. Não foi um jogo ruim do Corinthians, devido às proporções, né? O time todo reserva praticamente. Como eu falei, nessa hora não tem o que fazer, vai ter que colocar assim o time reserva, né? Corinthians agora que vai começar o Campeonato Brasileiro, domingo já tem decisão da Supercopa contra o Flamengo. Então não tem o que fazer, mano. Vai ter que colocar o time reserva. Agora é hora desses caras se provarem porque que eles estão no Corinthians. Sendo titular ou reserva, foda-se. Corinthians que foi a campo hoje com Hugo Souza no gol, Pedro Milas ali estreando na lateral direita. Não fez uma má partida, né? Foi ali um jogador assim que não comprometeu na zaga, mas também não avançava muito, não dava boas oportunidades, não criou boas oportunidades ali no ataque. Coisa que é bom, boa parte do jogo até tinha mais oportunidade aí pelo lado esquerdo com o Hugo e não com o Pedro Milas ali. Mas vamos, mano. Estreia do cara, positiva, vamos colocar assim. As dupla de zaga foi o André Ramalho e o Gabriel Paulista e o Hugo na lateral esquerda. Meio de campo ali com Charles, André, Matheus Pereira e Rodrigo Garro. Bom que o Rodrigo Garro volta a jogar titular, né? Não fez uma boa partida, não foi uma boa partida do Garro. Muito abaixo ainda do Garro que a gente espera, que a gente tanto deposita esperança. Mas é bom que o Garro esteja voltando, esteja até jogando de titular. E no ataque, Vitinho e Guinegão. Coisa que no primeiro tempo, como eu falei, não fez uma má partida, devido às proporções, muitos jogadores se reserva. Corinthians que, nas poucas oportunidades que teve ali em campo, foram com jogadas que o Corinthians não é acostumado a fazer, que é chute de fora da área, né, mano? O Corinthians ali que no primeiro tempo teve um chute do Vitinho, teve um logo em seguida do André, aí teve um do Charles também, e no final teve um chute do Guinegão. Essas foram as 4 oportunidades do Corinthians durante o jogo. Corinthians, mano, que como eu falei e volto a repetir, Corinthians que é uma puta das federações. E foda-se qual seja a federação. Não importa se é a Federação Paulista, se é a CBF, se é a Comembol, se é a FIFA. Corinthians é uma puta dessas federações que todo jogo o Corinthians é prejudicado pela arbitragem e não acontece nada. Vai ser uma notinha lá depois do Osmar Stab no Instagram e é isso. Segundo jogo seguido que o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Dessa vez, ainda bem, o resultado não foi influenciado em cima desse erro, mas que o Corinthians novamente é prejudicado e que nada acontece. A imprensa não fala nada. Agora, se é a favor, a imprensa passa anos, séculos, falando sobre um erro que supostamente é a favor do Corinthians. Agora, quando é contra, ninguém fala nada, né? Primeiro tempo, o Corinthians que teve esse lance do chute do André, teve uma mãozada ali na cara do André Ramalho que o VAR nem chamou, o árbitro nem viu, então ficou por isso mesmo, foda-se. Teve um lance ali do Vitinho, que o cara dá uma solada ali no joelho do Vitinho e o juiz só dá amarelo e o VAR não chama, não porra nenhuma. Aí nesse mesmo lance aí, o jogo ficou parado por um tempo e tal, o juiz acrescentou mais 2 minutos de acréscimo, né? Ele falou, dá mais 2 aí, o jogo ficou parado. O juiz estava tão perdido que logo em seguida ele dá a saída de bola ali pra falta do Corinthians e encerra o jogo. Pra você ver como o cara tava perdido em campo, né, mano? Mas contra o Corinthians, vale tudo. Segundo tempo, Corinthians que não faz, não volta do mesmo jeito. Volta até pior, volta muito abaixo do que o primeiro tempo. Mas durante o jogo o Corinthians vai colocando o seu jogador titular. Aí sai o Pedro Milans, o Charles e o Matheus Pereira. E aí entra Mateuzinho, Ranielli e Yuri Alberto. E depois ele tira o Rodrigo Garro e o Guinegão. E entra o Bidon e o Pedro Raul. Aí o Corinthians, segundo tempo, não teve perigo. O Velo Clube muito menos. Teve um lance ali do Velo Clube, uma falta que os caras cobram. E o cara cabeceia pro chão. E a bola sobe, dá um susto ali na torcida e no Hugo, que ela passa por cima. Mas foda-se também. E no finalzinho do jogo, né, já no apagar das luzes, jogada ali do Vitinho na lateral, ele joga pro fundo, chuta forte, o goleiro espalma, jogando a bola assim no pé do Alberto, que sem goleiro não tem como errar, né, Yuri? Foi lá, empurrou pro fundo do gol, fez gol, é nóis, vai comemorar com a torcida, vamos que vamos. Aí o Matheus Bidu, pederasta, vai lá e abaixa as calças do Yuri. Ai, caralho. Mais 3 pontos muito importantes pro Corinthians, né, mano? O Corinthians agora que tá na quarta colocação com 8 pontos, né? São Paulo lá embaixo, brigando pra não cair no Campeonato Paulista. Ai, caralho, torço muito pro São Paulo ser rebaixado, ainda mais agora que vai começar o Campeonato Brasileiro, os caras vão se complicar, né? Acredito que o São Paulo não vai ser rebaixado no Paulista, brasileiro outras ideias, mas
tá sendo engraçado pra caralho. Os caras brigando até a última rodada, até os últimos momentos, pra não ser rebaixado no Campeonato Paulista, né, mano? O São Paulo só não vai cair no Paulista porque tem times piores, mano. Noroeste é a prova disso. Noroeste que teve a chance de jogar os caras lá pra zona, acabou empatando um jogo contra a Ponte Preta, que perdeu todos os jogos, exceto esse, justamente contra o Noroeste. Mas vamos que vamos. O próximo confronto do Corinthians pelo Paulista vai ser contra o Capilariano, na quarta-feira que vem, que novamente vai ter que ser o time reserva. Não tem, né, não tem negociação para esse jogo não ser o time reserva. Corinthians que quarta-feira agora já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, lá na Vila Belmiro. Espero que essa Vila Belmiro não se desmorone no primeiro Poropopó, né? Santistas que falaram pra caralho aí que vem invadir a Neoquímica Arena do caralho, tiveram um público menor do que um treino aberto do Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? Então, vamos que vamos pra Vila Belmiro. Aí logo depois, domingo, já tem a decisão contra o Flamengo. E vamos que vamos, né, mano? Coringão. Corinthians, rapidinho agora falando sobre o Memphis, né? Memphis que... Thiago Leifert já falou isso, né, mano? Tá em crise, tá em crise. Tá sem notícia. Planta uma crise no Corinthians. E é isso que os caras vão fazer com o Memphis até o Memphis jogar bola, né? Mano, não vou falar muito do Memphis, a única coisa que eu vou bem falar do Memphis, né? Que os caras vão falar, ah, o Memphis tirou a build do Corinthians do seu Instagram. O Memphis que tirou dos fixados as fotos do título pelo Corinthians. Será que o Memphis vai sair do Corinthians? Não sei o que. Vou nem perder meu tempo falando sobre isso. A única coisa que eu vou falar sobre o Memphis é o quinto jogo do Corinthians no ano. E o Memphis Depay ainda não esteve à disposição do Dorival Júnior, controle de carga, né? Não teve à disposição, ele esteve no banco de reserva nesses 5 jogos que teve aí do Corinthians no ano. O Rodrigo Garro, que fez cirurgia no final do ano, já esteve à disposição, já jogou até de titular no Corinthians esse ano, que eu achei que ia voltar depois do Memphis, já jogou e o Memphis ainda não. O Memphis vai estrear quando? Vai estrear contra o Flamengo, fora de ritmo, por uma decisão. A gente pode falar muito do Memphis, né, porque senão joga esse jogo aí contra o Flamengo, o Corinthians ganha de 1 a 0, gol do Memphis. Aí os Mama Memphis aí, eles ficam todos excitadinhos aí, eles ficam, fala do Memphis agora, fala do Memphis agora. Isso aí, mano. Vamos esperar o Memphis Depay jogar a bola pra gente falar dele. Mas, como eu falei, né, mano? Prioridade do Memphis é a seleção holandesa, ainda mais agora que é ano de Copa do Mundo. Lamentável isso aí, né, mano? Quinto jogo do ano já. Vamos pro sexto jogo do ano. E o Memphis ainda não estreou pelo Corinthians. Outras notícias dessa semana. Corinthians que confirmou o empréstimo do Choca pro Torino, com opção de compra, né? Se ele bater número de jogos lá e tal. Corinthians que empresta o Choca, fica com o Kaká e contrata o Gabriel Paulista, né? Então, o Corinthians vende um moleque novo e, mano, essa questão aí da venda, acho que não tem o que fazer. O próprio Marcelo Paz falou na entrevista dele que o Corinthians vai ter que sim vender jogadores, vai ter que vender, fazer dinheiro, porque tá sem dinheiro, né, mano? Não tem o que fazer. Mas beleza, vamos ver qual que é o planejamento do Corinthians, que fala que tá sem dinheiro, que precisa fazer dinheiro, e aí que se interessa por Rony. E aí você pensa, pô, mas o Corinthians não vai pagar pelo Rony. É que o Atlético Mineiro tem uma dívida com o Corinthians de 22 milhões pelo Fausto Vera. E aí, para abater essa dívida, o Corinthians vai pegar o Rony. Vai tomar no cu quem sugeriu isso. E se alguém aceitar isso daí, não tá sem dinheiro, por que você vai abrir mão de 22 milhões para ter o Rony? Qual que vai ser a vantagem do Corinthians nesse negócio? Mano, é o que eu falo, mano. O modelo associativo do Corinthians é aquela laranja podre que apodrece tudo que tá em volta. Até aquela laranja boa que você coloca ali no meio dessa laranja podre vai apodrecer. E parece que é isso. O Corinthians até tendo um bom diretor de futebol. Cala a boca, filha da puta. O Corinthians até tendo um bom diretor de futebol, que é o Marcelo Paz, parece que tá fazendo as mesmas merda que fazia antes. Quando tinha os seus diretores incompetentes. É cedo pra falar do Marcelo Paz, mas já começa a mostrar que, mano, é torcer muito pra ter uma intervenção judicial o quanto antes no Corinthians, antes que seja tarde demais, né? E como eu falei, mano, mesmo tendo a intervenção judicial, pode manter o Marcelo Paz, porque é um bom nome pra estar ali nesse cargo, mas que com a renovação, com o modelo associativo que está ali, né, parece que tá fazendo as mesmas cagadas que eles fazem há 16 anos, há 115 anos de história do Corinthians, né? Foda, é foda, vamos continuar lutando. Mas não vão abaixar a cabeça e também aceitar qualquer coisa, mano. Essa possível interesse do Corinthians no Rony
É um bagulho pra gente abrir o olho e falar, mano, qual que é a fita? Também tem essa negociação do Alisson aí, esse amor do Dorival Júnior pelo Alisson. Esses negócios aí que o negócio que o Corinthians fez com o Alisson. Vamos que vamos, né, mano? Vamos ver como que vai ser o planejamento do Corinthians pra 2026. Comentem a opinião de vocês, deixa o like, é nóis, tamo junto. Vai Corinthians!